Celso Albuquerque, Babalorixá Celso Dogum, dirigente do Ilhéus Algum Aires. Estou aqui com vocês hoje para termos uma conversa bem interessante. Vamos falar sobre esse orixá tão enigmático, né, tão complexo, que é Exu. Exu é o quê? O início, né? Exu é o símbolo da esfera. E, na verdade, Exu ele é o quê? Ele é um pioneiro. Ele foi o primeiro a pisar na Terra. E esse orixá tem muitas coisas interessantes que a gente pode estar falando sobre ele aqui. Não. Como surgiu o orixá Exu? Exu surge como a primeira essência, né? Porque vem da própria terra, vem do próprio Aie. E Exu ele é ordenado por Olodumare. Exu ele é ordenado por Orumilá a ser o mensageiro, né? O símbolo de Exu já é uma esfera, que é o formato do mundo. E com aquele símbolo, né, ele poderia correr todas as partes do mundo, levando o quê? Levando a trajetória dele, falando da ancestralidade. Como todo mundo sabe que o primeiro ser humano surgiu na África, né, Exu não seria diferente. E ele começa a percorrer, né, não geograficamente, mas em essência, por ordem de Olodumare, né, ele começa a transcorrer a terra levando conhecimento. Ele é o dono da comunicação. Exu representa a comunicação. Exu representa o movimento. Exu é uma energia que pode estar nos 7 pontos do mundo ao mesmo tempo. Exu pode dominar todos os continentes ao mesmo tempo, porque ele é uma energia que não tem limites. Ele é uma energia desbravadora. Essa é a energia de Exu, né? E ao que se pensa muito ao contrário, ninguém segura Exu, né? Exu ele é a liberdade. No início de uma cerimônia religiosa, qual é o primeiro a ser louvado? Exu. Por que se coloca Exu, teoricamente dizendo, vamos colocar Exu para a rua? Não é mandar ele embora, é dizer para Exu que ele é livre e que ele tome conta da estrada de quem está vindo para as festividades, de quem vai estar ali, que ele tome conta do portão, que ele tome conta das nossas casas, pois deixamos as nossas casas para estarmos dentro da EBE, dentro da sociedade do Candomblé. E Exu, como dono do movimento, ele também é o dono do dinheiro. Então, quando se coloca Exu na frente, se coloca o quê? Busca, progresso, conquistas, né? Exu ele é o interlocutor entre nós, né, e os nossos ancestros. Exu não se começa nada, pois ele é o princípio da vida, o princípio da forma física, e destacando aqui também que por que esse domínio de Exu sobre todos nós? Exu ele é o dono do humor. O nosso humor depende de Exu. Então precisamos estar bem para poder realizarmos qualquer coisa na vida. E não seria diferente se não agradar Exu. De manhã acordar, conversar com Exu. Então a gente tem que ter essa prática e trazer Exu para o nosso convívio. E não externar ele como se fosse alguma coisa negativa, que não é. Quais são as cores de Exu e suas ferramentas? As cores de Exu são todas as cores, né? Todos os tons pertencem a Exu, porque ele representa um pouco de cada energia da natureza. Todas as cores contêm da natureza pertencem a Exu. Mas, significativamente, preto, vermelho, branco, por quê? Simboliza o branco, né? Que é o neutro, né? O preto seria o neutro da noite, o branco é o neutro que representa o dia, e o vermelho que representa a vida. Então, Exu ele é a união do dia, a noite e a vida. Por isso, o preto, o vermelho e o branco são as cores mais tradicionais. Mas Exu ele tem todas as cores, todos os tons. Exu come. Dentro das tradições, né, ritualmente no Brasil, na formação do Candomblé no Brasil, por que se oferece o padê, né? Dentro da tradição do padê ali, da cerimônia, que o ipadê é uma cerimônia. A farofa de Exu, conhecida também como mian-mian, que ela é feita com farinha, com dendê, pode ser feita com farinha e água, farinha e gin, né, ou otinha, cachaça, ou farinha e mel, dependendo da tradição de cada casa, da nação, seja Angola, Queto, Jeje, Efon. E uma coisa muito peculiar, Exu ele é Exu em qualquer nação. Todo orixá tem diferenciações. Exu não, ele é único. E as comidas, todas as comidas que se oferecem aos orixás, podem se oferecer a Exu. Se está se reverenciando um bara, né, nos caminhos de Oiá,
Pode colocar um acarajé, pode colocar um abará. Se está se reverenciando um bara nos caminhos de Ogum, pode-se colocar um cará nos pés dele. Exu, ele recebe todas as oferendas, né? Mas principalmente o miã-miã, que é a tradicional conhecida como farofa de Exu, que ela simboliza a força. A farofa, ela vem se retratar, ela vem voltando para a história, né, do dabá, que é uma raiz africana. Essa raiz ralada e feito como um pirão, digamos assim, uma iguaria, ela alimentava o ser humano por mais de 3 dias, né? Então, a própria história de Exu. Quando se oferece alguma coisa para Exu na encruzilhada, na estrada, por quê? Porque Exu é livre, Exu é liberdade. Então, se bota geralmente numa estrada de terra, num pé de árvore. E essas comidas eram colocadas reverenciando a Exu, mas, na verdade, os negros que passavam por ali, fugindo de situações, de tribos, tinham que se alimentar. Então, se oferecia aquilo para Exu, mas, na verdade, era para alimentar quem passasse por ali precisando de um alimento. E se aglutinou isso aí ao culto de Exu, porque Exu, ele fala disso, né? Ele fala da irmandade. Exu é um amigo fiel. E até na parte da alimentação, ele pode comer de um inhame até o ebô. As pessoas estranham, mas ebô, se for um bara, né? Lebara, né? Como Exu é chamado, nos caminhos de Oxalá, por que não oferecer um ebô? Às vezes a gente bota um prato de ebô no pé de Exu, pedindo paz, para apaziguar uma briga, apaziguar uma situação, uma desavença comercial, uma desavença dentro da própria comunidade, que você vê que Exu está coordenando, você coloca o ebô pedindo misericórdia, pedindo paz a ele. Até para a saúde, né? A gente coloca o homem torô nos pés de Exu, pedindo que ele vá até onde a pessoa está e esclareça aos médicos, potencialize aquela medicação. Exu tem esse poder, porque ele é o dono da comunicação e ele é o intermediador. Exu é o verdadeiro intermediador e mediador entre nós e entre os orixás em si, né? Ele anda de Ogum a Oxalá, ele tem acesso a todos os orixás. Então, todas as oferendas são bem-vindas ao pé de Exu. Exu gosta do que é feito com amor, com carinho. Araum bebê tibirilonã, quer dizer, ara, corpo, né? Exu, Araum bebê tibirilonã, quer dizer, Exu é o dono do corpo, Exu é o dono da alegria, Exu é o dono da estrada, né? Que os antigos tinham costume de, na primeira segunda-feira do mês, o que eles tivessem para comer na mesa, eles tiravam um pouco e colocavam no pé de Exu. Para quê? Para nunca faltar o alimento. Para que Exu buscasse sempre o alimento. Para que Exu permitisse, né, que o alimento chegasse ali. Exu é o único orixá que pode conviver dentro da sua casa onde você reside. Você tendo um espaço para colocar ele, de preferência na frente, ele pode existir. Na casa de Candomblé, os ibás moram ali. Mas Exu, ele gosta muito de estar conosco também onde moramos. Dentro de um comércio, quantas pessoas não têm um Exu na porta do seu comércio? Né? Por quê? Porque ele ali, ele é um segurança, ele é um protetor, ele é um guardião, ele é um orientador, ele ameniza aquela energia negativa que chega, né? Ele dá valor e ele dá força àquela energia que está saindo para a pessoa ter uma boa viagem, fazer bons negócios. Exu, ele é o dono de todo o movimento. Os arquétipos dos filhos de Exu. A primeira coisa é irreverência. Filho de Exu é irreverência, né? São irreverentes totalmente. E filhos de Exu também, eles são muito dedicados. Se eles têm que fazer uma coisa, eles fazem, mas não por ordem de ninguém, porque eles querem fazer, porque eles têm um quê de insubordinados, mas insubordinados no bom sentido. Até porque eu acho que o orixá não tem defeito. Os defeitos são das pessoas que jogam na conta dos orixás. Mas Exu, ele tem uma particularidade muito grande, né? E o arquétipo dos filhos de Exu é a independência, né? É tudo isso. Eles são corajosos, eles enfrentam qualquer situação, eles têm a independência muito forte com eles, né? E às vezes uma coisa que não é muito boa que os filhos de Exu têm é que eles fazem para depois pensar. Eles não pensam para fazer, né? Eles fazem, depois é que eles vão pensar. E, na verdade, isso aí não funciona muito bem. Mas, como eu digo, santo não tem defeito. O defeito é do ser humano. A pessoa precisa trabalhar, né, essa qualidade, entre aspas, para poder melhorar isso.
Agora, os filhos de Exu são desbravadores. Se tiver que atravessar para um outro país para viver, eles não têm medo de nada. E uma outra qualidade que também eu acho que seja pertinente a eles, que não é muito favorável se não souber administrar, é que eles acham que eles podem tudo. E nem sempre eles podem. Né? Eles têm que entender que tem um limite. O orixá não tem limite, mas o ser humano tem. Porque nós somos matéria, nós não somos essência. Eu, para chegar daqui no outro continente, eu preciso pegar um meio de locomoção. Exu não. Ele está aqui, está no outro continente em questão de segundos. A energia dele se desdobra e toma conta em qualquer espaço. As principais passagens do orixá Exu. Como todo orixá, Exu ele é único, como eu falei, e ele se desdobra, né? Então, as passagens de Exu são os caminhos que ele teve com cada orixá, certo? Então, veja bem, Awane, né? É o nome, tradicionalmente, é um título que Exu tem, né? Awane, né? Então, Awane Lodê, quer dizer, aquele que chega, aquele que toma a frente, né? E aí podemos falar de Tibiri, podemos falar de Aqueçã, né? Podemos falar de Imbará, podemos falar de Inaína, que é o que traz o fogo, é o que faz a base da fogueira de Xangô. Podemos falar de Onã, que é o que comanda a porta da casa de Candomblé, que Onã nada mais significa do que rua, caminho, né? Então, essa é a fase onde ele fala sobre caminho. Podemos falar também, né, de Exu Odará, né? Odará é o quê? É o Exu que cuida é a parte de Exu em que a essência dele, em que essa passagem que cuida do dinheiro, da vida monetária da gente, né? Exu Odará é o dono do dinheiro. Então, podemos falar também de Exu Lalu, né? Que é o grande, né? Lalu, lá é grande, né? O grande Alu. Como todo orixá, ele é único. As passagens nada mais são do que as vivências que o orixá teve. E Exu não é diferente dos outros, né? Que tem as suas qualidades que nós chamamos de passagem. Podemos citar uma personalidade que seja filho do orixá Exu? Djalma de Lalu foi um grande babalorixá no Rio de Janeiro. Seu Djalma de Lalu se iniciou muito jovem, né? Meio que sem saber qual seria o orixá dele, se iniciou para o orixá Oxóssi, né? Só que descobrindo que o orixá seria Exu, ele foi até Salvador procurar a casa matriz onde ele se reportava e com o ano de santo lá arrumou-se a situação dele e ele passou a ser seu Djalma de Lalu. Voltou para o Rio de Janeiro, conversou com o babalorixá dele, entraram no entendimento, continuou cuidando de Oxóssi, mas ele passou a ser governado por Lalu e ser conhecido como seu Djalma de Lalu. Não deixou de ser iniciado para Oxóssi, mas passou a cuidar de Exu. E dessa passagem, chamada Exu Lalu. Djalma teve um sonho com Exu, dizendo que ia provar que era o pai dele e que ele viveria para o sacerdócio. E ele queria saber como que ele ia viver monetariamente. Aí o Exu falou para ele que ele ia ter um sonho. E ele sonhou com uma placa com um número. Aí ele pegou aquele número e jogou, na época, no bicho, né, nos jogos de azar que tinham na época, e ele estourou a banca do Rio de Janeiro toda. Com isso ele fez o quê? Construiu o barracão, né, de candomblé, que ele precisava ampliar na época, e todos os outros espaços do lado, ele fez várias casas, doou para algumas filhas de santo, e outras casas ele alugou. E desse aluguel ele tinha rentabilidade para se manter a mulher e os filhos. Ele tinha família biológica, tinha os filhos também. Né? É uma história muito bonita. Como a irreverência é uma personalidade de Exu, ele foi atrás das raízes dele para saber o que fazer, como cuidar daquele orixá. Porque ele queria cuidar de Oxóssi, mas queria cuidar da essência que pegava ele, a essência verdadeira que chegava nele. E assim ele teve uma trajetória linda, seu Djalma de Lalu. Foi um babalorixá muito respeitado no Rio de Janeiro e era conhecido com esse nome. Várias pessoas iniciadas por ele ainda estão no Rio de Janeiro e por todo o Brasil, com casa aberta, né? E ele foi um ícone do candomblé no Rio de Janeiro. Seu Djalma de Lalu, quem não conheceu pessoalmente, sabe um pouco da sua história, vivenciou. Eu ouvi muitas histórias dele através dos mais velhos, inclusive de meu pai, né? E foi uma pessoa que mostrou que a energia estava ali. Como eu sempre digo, né? Não existe orixá errado na vida de ninguém. JB, teremos algum curso com o tema Exu? Sim, sim. Inclusive, eu queria deixar aqui, relatar, que a CCRJB, Casa Cultural e Religiosa João Batista,
Nós já tivemos cursos aqui presencial, já há 2 anos atrás, e esses cursos hoje vão ser transformados em cursos online, para que possamos chegar em várias partes do Brasil. A pedidos de vários filhos e descendentes também do Axé Ogum Aires, vamos começar a fazer os cursos online. Vamos falar sobre Exu e de todos os orixás, vamos falar também sobre Ori, né? Egungun, a perpetuação, né, da vida, vamos falar sobre Ebé-Orum, vamos falar sobre Folha, vamos falar sobre Ifá, né, a vida dos homens, dos humanos aos olhos de Deus, vamos falar sobre a cultura de Yamin, nossas mães ancestrais, enfim, tem vários cursos aí, esperem que tem coisas muito boas aí que nós vamos anunciar através do nosso canal, para podermos estar aí divulgando, né, e fazendo uma maneira de repassar conhecimento de maneira cultural. Nesse nosso vídeo, né? Essa nossa fala sobre Exu, cantar uma cantiga que representa o início da cerimônia do Ipadê, que é uma cerimônia que falamos dos alicerces de uma casa de candomblé, onde reverenciamos Exu, Alê, Yamin, né? E reverenciamos a ancestralidade de uma modo geral. Ina, ina, mojubá, ina, ina, mojubá, 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 ina, mojubá. Que Exu sempre abra todos os nossos caminhos, que Exu esteja sempre à frente de onde vamos passar, que Exu esteja na nossa frente, atrás, do lado, em cima, em todos os lugares. Que Exu esteja nos protegendo a cada dia, de segunda a segunda. Que seja o guardião da porta da nossa casa, que seja o guardião de nossas vidas, que Exu seja o nosso eterno interlocutor. Como bom dono da comunicação, que Exu nos permita sempre estarmos evoluindo, estarmos crescendo, estarmos de mãos dadas, sempre. Laroie, Cobalaroie Exu, Mojubá. Ele é o passo que se dá à frente de onde se chega. Queremos agradecer a você que ficou com a gente até o final desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Com você para a divulgação da nossa página, compartilhe e um grande beijo e até a próxima.